Vamos agora dimensionar um desenho no AutoCAD, fazendo isso de várias formas diferentes e utilizando os comandos de dimensionamento. Nem todas as partes do desenho podem ser cotadas, dimensionadas da mesma forma. Por quê? Porque é necessário usar comandos de cotas diferentes de acordo com a geometria que nós vamos dimensionar. Então, por isso, nós vamos aprender vários comandos de dimensionamento do desenho nesta aula. Agora, então, vamos conhecer as principais ferramentas de cotagem do AutoCAD para que a gente possa dimensionar o nosso desenho. Então, nós podemos acessar essas ferramentas aí em dois locais diferentes do Ribbon. O primeiro local é aqui na tab Home. Vejam aqui no painel Annotation. Logo aqui em cima, nós temos as ferramentas de cotagem. Basta clicar na setinha ao lado e nós temos acesso aí a todas as principais ferramentas de cotagem do AutoCAD. Nós também podemos acessar esse menu mudando aqui para a tab Annotate. Vejam só. E aqui no painel Dimensions, nós temos aqui este grande botão. Se nós clicamos aqui na seta abaixo dele, nós também podemos acessar aí o mesmo menu. Quando a gente vai iniciar a cotagem, uma coisa importante é a gente definir o estilo de cota que nós vamos usar. Aqui na tab Annotation, no painel Dimensions, nós podemos fazer isso exatamente aqui neste botão. Então, nós clicamos sobre ele e aí nós podemos escolher qual é o estilo de cota, que no nosso caso vai ser o estilo 1-1 que criamos. Já aqui na tab Home, basta a gente clicar aqui sobre a palavra Annotation e aí então nós temos acesso a este outro menu que nós podemos clicar sobre ele e escolher o estilo de cota que nós vamos utilizar para dimensionar o nosso desenho. Vamos agora, então, dimensionar este desenho com as ferramentas de cotagem para que vocês possam ver como nós podemos usar essas ferramentas. Muito bem, então, vindo aqui até a tab Home, ao painel Annotation, logo aqui no botão de ferramentas de cotagem, eu clico na setinha ao lado dele e a primeira ferramenta que nós vamos utilizar é a linear. Com essa ferramenta, nós podemos aí dimensionar, cotar dimensões lineares, tanto na horizontal quanto na vertical. E para dimensionar, basta eu clicar aqui no primeiro ponto, na geometria, num segundo ponto, e depois num terceiro ponto para inserir a cota. Vejam só, é bem simples. Uma outra ferramenta de cotagem também, vindo aqui no painel Annotation, clicando na setinha, selecionando a segunda opção, é a ferramenta alinhada. Com essa ferramenta, nós podemos cotar aí geometrias que estão inclinadas, como, por exemplo, esta linha que vocês estão vendo aqui. Então, eu clico num primeiro ponto, num segundo ponto e depois num terceiro ponto para inserir a cota. A terceira opção que nós temos das ferramentas de cotagem, novamente eu vou vir aqui na setinha, clicar e selecionar aqui a terceira opção, angular. Como o próprio nome já diz, esta opção de cotagem, ela dimensiona os ângulos do nosso desenho. Então, veja, eu vou dimensionar o ângulo desta linha com referência a esta outra linha aqui horizontal. Então, para isso, eu clico na linha angular e depois clico aqui na linha de referência pela qual eu vou cotar o ângulo. Vejam só. Agora, eu posso tanto inserir a cota aqui, cotando a angulação neste sentido, como posso trazer o mouse para cá e cotar dessa outra forma que vocês estão vendo. Também poderia trazer aqui para cima. Vejam. Aí a gente escolhe o melhor posicionamento e clica novamente para inserir a cota. Continuando a dimensionar o nosso desenho, vamos conhecer então mais algumas ferramentas de cotagem. Então, venho aqui até o painel Annotation, clico aqui na setinha ao lado do botão das ferramentas de cotagem e vou selecionar aqui a quarta opção, que é a opção de arco, para dimensionar arcos. Vejam aqui que eu tenho um grande arco aqui na parte inferior do desenho. Então, basta eu clicar sobre ele e posicionar a cota aí da melhor forma possível. Clico novamente e, com essa ferramenta, eu posso cotar o comprimento do arco. Outra ferramenta de cotagem, vamos voltar aqui, clicar na setinha e selecionar a quinta opção. É a ferramenta para cotar raios no desenho.
Então, vejam só aqui que eu tenho um raio aqui no canto do desenho, eu clico sobre ele, posiciono a cota da melhor forma possível, clico novamente, e aí então eu dimensionei o raio no desenho. Mais uma opção de cotagem, eu volto aqui novamente no botão de ferramentas de cotagem, clico na seta ao lado e vou selecionar a sexta opção, que é a ferramenta para cotar diâmetros. Então, com esta ferramenta, eu posso cotar os diâmetros presentes no meu desenho. Por exemplo, aqui, este diâmetro. Clico sobre ele, arrasto aqui a cota para posicionar da melhor forma possível, clico novamente e, dessa forma, eu cotei aqui um diâmetro presente no meu desenho. Por fim, nós temos a ferramenta de cotagem ordenada. Mas para que a gente possa utilizar essa ferramenta corretamente, a gente tem que definir um ponto zero para o nosso desenho. Então, para isso, a gente vai realizar o seguinte procedimento. Vejam só. Eu vou digitar no teclado UCS Enter. Aí, então, eu tenho que clicar num ponto no meu desenho que será o ponto zero, que no meu caso aqui vai ser a intersecção entre essas duas linhas de centro. Clico sobre este ponto, movimento aqui o mouse para a direita, fazendo com que o eixo X fique posicionado à direita e o eixo Y posicionado para cima. Vejam só. Pressiono Enter novamente, e aí então já defini que o ponto zero desse meu desenho é exatamente aqui na intersecção das linhas de centro. Agora eu venho aqui até o painel Annotation, nas ferramentas de cotagem, clico na seta ao lado e seleciono aqui a penúltima opção, ordenada. Agora basta eu clicar na geometria que eu quero dimensionar. Por exemplo, aqui neste diâmetro. Então, eu vou clicar aqui na extremidade da linha de centro e arrastar a cota aqui até onde eu quero posicioná-la. Clico novamente e dessa forma eu posicionei. Entro no comando novamente, vejam só, ordenada, e vou dimensionar agora aqui neste outro sentido. Clico e também dimensionei. Todas as coordenadas estão partindo do ponto zero que eu defini. Vou dimensionar aqui o outro lado, vejam só. Venho aqui, seleciono aqui a ferramenta de cotagem ordenada, clico aqui na extremidade da linha de centro deste diâmetro, clico novamente e inserir a cota. Novamente, então, vamos lá. Clico na setinha, seleciono aqui a ferramenta de cotagem ordenada, clico aqui na extremidade desta outra linha de centro, trago para baixo e clico para inserir. E dessa forma nós vamos inserindo cotas ordenadas no nosso desenho. Muitas vezes nós precisamos inserir aí determinada simbologia nas cotas que a gente insere no nosso desenho para poder aí representar diâmetros ou ângulos. Porém, o AutoCAD ele somente insere essa simbologia automática quando a gente utiliza, por exemplo, a cota angular, a ferramenta de cotagem angular, aí então ele insere aqui o símbolo de ângulo, ou de graus, né? E também, quando a gente utiliza a ferramenta de cotagem de diâmetro, aí então ele insere a simbologia de diâmetro, como vocês podem ver aqui. Mas, por exemplo, aqui, vejam este desenho que eu criei. Eu tenho aqui um diâmetro sendo projetado aqui na vista de elevação e eu quero cotar o diâmetro não aqui na vista de planta, mas sim aqui na vista de elevação. Então, para isso, olha como a gente pode proceder. Eu venho aqui nas ferramentas de cotagem, seleciono aqui a ferramenta de cotagem linear, clico aqui no primeiro ponto, no segundo ponto, e agora, antes de clicar o terceiro ponto para inserir a cota, eu digito no teclado M, Enter, e aí então eu estou editando a cota, como vocês podem ver. Agora eu pressiono no teclado Alt 155 e aí o símbolo de diâmetro foi inserido. Clico com o mouse novamente, fora aqui da área que estamos editando a cota, e clico mais uma vez para inserir aí a cota de diâmetro aí da minha vista de elevação. Uma outra simbologia importante é a simbologia de graus. Então, por exemplo, assim, digamos que nós queremos cotar este chanfro. Então, eu também pego aqui a ferramenta de cotagem linear, clico aqui no primeiro ponto, no segundo ponto e estou inserindo aqui. Veja que este chanfro ele tem 2 milímetros. Agora, então, pressiono M, Enter, passo a editar a cota, trago o cursor aqui que está piscando para o final da cota,
vou inserir aqui um x, que será 2 por 45, insiro aqui 45 e digito no teclado aqui simultaneamente Shift, %, D. E aí, então, a simbologia de graus foi inserida. Agora, clico fora e clico novamente para inserir aí a cota. Nesta aula, então, nós conhecemos aí as principais ferramentas de cotagem que nós podemos utilizar para dimensionar o nosso desenho, assim como nós aprendemos a cotar, necessariamente dizendo, os nossos desenhos com cada uma dessas ferramentas de cotagem. E, por fim, nós aprendemos aí a realizar uma personalização nas cotas, uma edição e uma personalização para inserir, por exemplo, símbolos de diâmetro e símbolos de graus.